Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Se você é um dos meus companheiros que vem me acompanhando desde meu primeiro vídeo, uma honra tê-lo aqui novamente. Hoje será o meu quinto vídeo, na verdade é a sequência do meu quarto vídeo, onde no quarto vídeo eu estava falando, sobre transportador de cana-de-açúcar, transportador metálico. Eu estava fazendo um comentário sobre os problemas nos quais podem ocorrer com ele e com isso fazendo uma apresentação dos seus componentes, e também referente a alinhamento, enfim, traçagem de centro de engrenagem, recuperação de engrenagem. Para você que está chegando agora, que é novo no canal, um enorme prazer tê-lo aqui. Espero que esse assunto nos quais eu estou trazendo seja de interesse de você e que você me acompanhe até o final desse vídeo. Os vídeos nos quais eu já gravei, é muito fácil você ir até ele. Vá no YouTube, acione a lupinha e acione o meu canal, Haroldo Passe Filho. Acione o meu canal, lá você vai ver os vídeos nos quais eu já gravei. Então será um prazer tê-lo aí assistindo meus vídeos. Quem sabe isso aí lhe agrade e você seja mais um participante aí do meu trabalho, tá? Para mim será um grande motivo de orgulho. Eu sou o Haroldo Passe Filho, um profissional da área mecânica industrial, mais precisamente usina de açúcar e álcool, onde eu tenho este vídeo, eu tenho esse trabalho, que é uma forma de eu compartilhar meus conhecimentos aí obtidos ao longo desses anos, que eu sempre trabalhei em usina de açúcar e álcool, afinal foram 48 anos, e alguma coisa me fez aí com que me despertasse o interesse em eu divulgar algumas de minhas experiências por essa jornada que eu tive aí, durante esse tempo. Então, seja muito bem-vindo ao canal e, como eu estava dizendo, eu já fiz algumas apresentações, onde no vídeo passado eu estava comentando a respeito de transportador de cana-de-açúcar, falando sobre os seus componentes, os possíveis problemas, falando basicamente aí como fazer a recuperação, os possíveis problemas que podem acontecer, enfim. E para dar sequência nesse vídeo, que seria o quarto vídeo, nós vamos dar início novamente a um ponto onde eu parei, para que possamos dar sequência ao vídeo passado. Então vamos lá. Então é muito importante também para você que está chegando agora, até me desculpe, eu estava deixando passar, todas as minhas apresentações elas são feitas através de croquis elaborados por mim mesmo. Eu não estaria sendo ético se eu estivesse apresentando aqui um projeto no qual com certeza esse projeto não seria meu, e sim de alguma das empresas nas quais eu trabalhei. Eu acho que não seria justo eu estar apresentando uma coisa que não é minha. Se não é minha, por que está no meu poder? Então é por isso que eu estou apresentando o meu trabalho por um croquis. Agora, se tiver alguém assistindo o meu trabalho, se interesse por ele e de alguma forma queira fornecer algum projeto para mim dentro dos quais eu irei apresentar, puxa vida, eu só teria a agradecer. Até nem me importaria se eu tivesse que retornar os vídeos novamente em cima de um projeto. Para mim não faria diferença nenhuma. Muito pelo contrário. Seria uma forma de recapitular aquilo que nós já conversamos. Tá ok? Então vamos lá. Vamos ao vídeo. Como eu já havia dito, essa daqui é uma engrenagem, onde eu estou apresentando um dente de engrenagem, onde aqui nós estamos vendo ele de lateral, de frente. Então aqui é o dente da engrenagem, aqui é o fundo do dente. Então nós precisamos achar o centro desse dente. Através de um paquímetro, mede-se essa largura, suponhamos que ela tenha aí 40 milímetros. Então com o paquímetro, através de uma reguinha, você joga 20 milímetros aqui e traça esse centro. Aqui você já está vendo o dente na lateral. Um mecânico caprichoso também com o paquímetro, ele pega desse ponto de referência a esse ponto, suponhamos que dê aí 70 milímetros, então ele joga 35 milímetros e marca o centro. Então, olhando o dente da engrenagem de cima para baixo, então nós temos aqui localizado o centro. Para que serve esse centro? Um pouco mais à frente eu vou mostrar para que serve esse centro.
para fazer a perpendicularidade do eixo de acionamento com a esteira. Então é muito importante que esse centro seja marcado com muito capricho. Vamos lá ao segundo. Esse comentário no qual eu vou fazer é muito importante que a gente saiba do seguinte, para que fique claro esse meu diálogo com o senhor que está assistindo, eu vou até fazer aqui uma pequena explanação. Eu vou dar um exemplo daquilo que está no nosso corpo. Por exemplo, a nossa mão. Os nossos dedos, eles têm como fazer um movimento assim. Tá certo? Nesse sentido. Nesse sentido aqui, nós não conseguimos fazer uma curva no nosso dedo. Por quê? As junções não permitem. Permite que nós façamos isso daqui. Por que eu estou falando da nossa mão? É como se fosse nossa perna. O nosso joelho para os nossos pés, ele também faz esse movimento aqui, né? Esse movimento aqui. Se pisarmos em falso em uma pedra ou em um buraco, a ponto da nossa perna querer torcer, não dói. Porque ele não foi feito para trabalhar torcendo, ele foi feito, a existência dele é para fazer movimento assim. Movimento assim. É o comparativo que eu faço com uma corrente. Por que nós fizemos aquele traçado? E eu disse para os senhores que aquele traçado nós vamos utilizar ele para perpendicularidade do eixo de acionamento com a esteira, para ter certeza que a nossa corrente vai trabalhar bem alinhada, sem torções e esforços. Por quê? Aqui nós temos aqui um carrinho. O que é o carrinho? É um elo de corrente. Onde nós temos aqui a lateral da corrente, né? Temos aqui uma orelha, onde é fixada a talisca, que é a outra lateral, a orelha, onde é fixada a talisca. Nós temos aqui uma roldana, outra roldana, em negrito uma bucha em aço especial, aqui uma bucha em aço especial, que é onde a roldana faz um movimento sobre a bucha. E aqui nós temos um pino, onde esse pino ele é fixo, tá certo? E a bucha, a tendência do pino qual que é? É exatamente esse movimento. O elo de corrente ele faz esse movimento no pino, quer dizer, a roldana ela gira sobre a bucha. E a corrente, os elos da corrente, né, um elo com o outro, quando ele faz esse movimento, ele faz do pino na bucha. Se nós forçarmos esse alinhamento para que ela queira fazer uma curva, o que acontece? Nós vamos adiantar um desgaste nessa corrente, tá certo? Desgaste esse que a roldana vai começar a comer a bucha de um lado mais forçado, a bucha vai comer o pino de um outro lado mais forçado. Na verdade nós vamos ter um desgaste prematuro na esteira, mas não é um desgaste que ele foi feito por uma abrasão, por um corroído, né? Por quê? Porque nós forçamos uma situação a ponto de ele trabalhar forçado, de se desgastar por um esforço não permissível para esse elo, tá ok? Porque o desgaste na corrente, ele existe. Nós jamais vamos eliminar um desgaste numa corrente. Por quê? A cana-de-açúcar, uma vez trazido para a indústria, ela é trazido com impureza, com terra. Se o terreno ele é arenoso, vem até areia, e isso é abrasivo. Nem toda a cana ela é lavada com água, e muitas vezes a cana ela é lavada com lavagem a seco, limpeza a seco. São ventiladores poçantes que ficam soprando na cana, onde ele elimina, né, parte dessa sujeira daí. Mas isso não significa que ele vai ficar tão limpo quanto um pano de prato, não. Isso não acontece, né? Ele vai dar uma minimizada na situação aí deixar a cana aí com seus 50%, 60% de limpeza.
Então a abrasividade ela existe, como também a corrente durante o seu tempo de trabalho, ela sofre uma lavagem. Essa água ela tem que ser uma água muito bem tratada, ela tem que ter um pH controlado. Para isso existe o laboratório onde ele faz as análises da água, porque se essa água tiver com o pH fora do permissível, ele vai trazer uma corrosão na corrente, não abrasão. Abrasão é através de partículas sólidas, né? Então é isso daí. Bom, eu vou apresentar para os senhores agora o que seria, como se deve proceder para a gente ter aí uma boa perpendicularidade do eixo da esteira com a estrutura da esteira, né? Para que essa corrente ela não sofra nenhum desgaste prematuro por esforços desnecessários, tá certo? Então vamos lá. Mais uma vez eu volto a falar que isso aqui é um croquis elaborado por mim, né? Aonde eu peço a compreensão de todos. Então vamos lá. Então nós temos aqui um caixote de uma esteira, né? Uma esteira. Aqui nós temos essa linha aqui, é uma lateral da esteira. Essa outra linha é a lateral da esteira. Esses pontos que parecem um H desse lado e deste lado são umas vigas, os pés direitos, para fazer a sustentação da lateral da esteira. Aqui nós temos um mancal, um outro mancal e o eixo, onde esse eixo ele tem as 4 engrenagens que são o acionamento das 4 linhas de corrente. Muito bem. Aqui nós temos aqui esse traçado aqui que é uma talisca. Observem que essa talisca ela tem um comprimento menor do que a largura da esteira, que seria esse espaço aqui. Suponhamos que essa esteira ela tem 2 metros de largura. A talisca ela vai ter em torno aí de 1950, por exemplo. Ela vai ter 25 milímetros de folga desse lado e 25 milímetros de folga desse lado. Então esse lado, essa folga ela tem que ser respeitada. Ela jamais pode ter contato com a lateral da esteira, senão nós vamos forçar a nossa corrente. Muito bem. Então, para que esse trabalho seja feito, é muito importante, não tem como você não ter o desenho da esteira em sua mão, porque o projeto dessa esteira, ele vai lhe dar exatamente as medidas nas quais você precisa checar, principalmente na região do eixo. Como, por exemplo, aqui você tem um mancal, você tem um outro mancal, o centro-assento desse mancal. Aqui você tem a lateral da esteira, onde você tem uma distância da lateral da esteira nessa engrenagem, dessa nessa e dessa nessa. Enfim, como você tem o centro da esteira, você divide o centro da esteira para essa engrenagem, o centro da esteira para essa engrenagem e assim por diante. Então você localiza a sua engrenagem, o seu eixo de acionamento. Agora nós precisamos saber se esse eixo está perpendicular a esteira, a estrutura da esteira, se a corrente, as taliscas vão trabalhar bem alinhadinha, né, com a caixa da esteira. Então, o que se faz? Nós temos aqui, eu vou apresentar para os senhores, um aparelho que é um teodolito. Esse teodolito é aquele teodolito utilizado na área agrícola, às vezes até na área civil, tá certo? Eu estou falando desse tipo de teodolito aqui, ó. Esse aqui, ou esse, ou esse, ou esse, depende na empresa qual que é o teodolito que ele tem, tá certo? Por que que tem que ser esse teodolito? Porque esse teodolito, ele tem a função de te apresentar o comprimento, né, do ponto de onde você está tomando como referência até a engrenagem. Então ele te dá o comprimento e também te dá o ângulo de abertura do centro da esteira com o centro da engrenagem. Então vamos lá no que eu estou falando. Então aqui, como eu disse, nós temos aqui a esteira
temos aqui a engrenagem, as engrenagens, e nós temos aqui aquele centro que nós marcamos na engrenagem no início, eles estão marcados aqui. Essas engrenagens, elas estão posicionadas os dentes para cima. Então nós temos aqui, né, o centro desse ponto. De que forma que é dado esse centro desse ponto? É muito importante que se faça isso, né? Eu desconheço uma outra forma que me dê uma segurança de que eu estou correto fazendo esse tipo de trabalho, né? Que é o quê? Para cada ponto de pé direito dessa esteira, existe uma viga, né? Então, a gente pega ou uma cantoneira, ou um tubo de evaporação, seja lá o que for. A gente corta ele nesse comprimento, dessa chapa, nessa chapa, sempre na direção da viga. Nessa chapa, né? Vem, em cada viga dessa, você vem fazendo isso. Como auxílio de uma trena, você vai medir dessa chapa nessa chapa, achar o centro e marcar na cantoneira. Aqui em cima também você vai ter um tubo desse, onde você vai marcar o centro, que seria o centro da esteira. E assim por diante, todos eles você vai marcar um centro. Com o teodolito, com um profissional que na verdade domina o funcionamento desse teodolito, há uma distância aí, depende que você queira, 15 metros, 20 metros, 25 metros, 30 metros, dependendo do comprimento da sua esteira. Quanto mais distante, melhor, que você tem uma referência mais correta, tá certo? Esse profissional, ele localiza o teodolito em um ponto no centro da esteira. Com o teodolito nesse ponto, ele também localiza o centro da esteira lá na frente. O teodolito, ele tem um binóculo onde realmente ele busca, né, essa informação, ele tem uma boa visão. Então ele pegou esse centro, com esse centro ele vem transferindo para esse centro, vem vindo com esse centro, vê se todos os centros estão batendo no mesmo alinhamento. Muitas das vezes pode ocorrer de quando ele pegar esse centro em relação a esse centro aqui, ele está 5, 6, 7 milímetros fora, ou para a direita ou para a esquerda. Esse daqui também, esse também. Não há problema desde que essa diferença de centro seja menor que a diferença de comprimento da talisca com a lateral da esteira. Nós falamos que essa talisca ela tem em torno de 25 milímetros de folga aqui, do comprimento dela, da ponta dela na lateral da esteira, 20, 25 milímetros. Então, se ele tem 8 milímetros de descentralização, não teria problema, porque ele jamais vai ter contato aqui na chapa, tá certo? Agora, muitas vezes acontece desse centro aqui está totalmente fora. Às vezes você tem até que mexer no eixo para você localizar esse centro. Para isso precisa de um profissional, né, que tenha realmente noção do que está fazendo, aonde que ele tem que operar para achar esse centro. O problema está na estrutura ou está no eixo? Quando eu falo no eixo, não é que o eixo está com problema, não. É o alinhamento do eixo, a perpendicularidade do eixo. Isso aí tudo tem que ser avaliado para quem está fazendo esse alinhamento. Não o homem do teodolito, e sim o mecânico responsável para isso. Tá ok? Então, com isso daí também, aqueles pontos que nós marcamos no centro do dentro da engrenagem, o teodolito ele trabalha juntamente com outro equipamento que chama-se prisma. O que é um prisma? É uma fonte onde ele tira a medida, né, uma distância, por exemplo, de onde ele está até no centro do prisma. Esse prisma ele retorna, né, esse foco e dá para ele a distância, como também pode ser um ângulo, né? Então, nesse ponto aqui marcado, ele localiza o prisma no centro dentro dessa engrenagem e ele vai buscar a distância e o ângulo. Essa distância e ângulo, o operador do teodolito, ele vai anotar. Ele vira o teodolito para cá e vai tirar a mesma distância desse lado. Tem que dar exatamente a mesma medida. Ele também vai pegar nessa engrenagem, os pontos têm que dar certo. Suponhamos que esse ponto daqui aqui dê aí 25 metros
18 graus, 25 minutos e 5 segundos. Quando você virar ele para cá, ele também tem que dar exatamente igual, a não ser que dê aí 2, 3 segundos de diferença. Isso aí não é medida para dar um problema nisso aqui. Agora, caso contrário, tem que buscar aí, tem que centralizar isso, tá certo? Ou você mexe no eixo, ou mexe com o teodolito, enfim, né? Esse é um profissional. Então é aí que, caso alguém tenha interesse, essa é uma das minhas especialidades também, trabalhar com a centralização dessa esteira. Ela tanto pode ser trabalhada em esteira com 3 correntes, 4 correntes, 2 correntes, 2 engrenagens com 2 linhas de corrente, não tem problema. Isso também é muito usado em esteira de bagaço, esteira de caldeira, que normalmente elas são muito extensas, Então isso daí, esse alinhamento ele é muito importante. Nós estamos trabalhando em cima da vida útil da corrente, tá certo? Então onde tem quebra de pino, muito desgaste, não vou dizer que é isso, não é somente isso. Isso é um dos itens. O outro item, aí é uma questão de correr atrás. Qualidade da sua água, limpeza da sua cana, enfim. O tempo de lavagem da sua esteira, enfim. Aí é um outro detalhe, Nós estamos trabalhando em cima do alinhamento da esteira, para que ela trabalhe da melhor performance possível. Pessoal, isso é o que eu tinha que passar para os senhores em relação ao alinhamento da esteira, Espero ter sido claro. Se não fui, é para isso que esse canal existe. Seria tão bom ter aí um diálogo com alguém. Senhor Haroldo, o senhor disse isso, eu estou em dúvida, como é que é? Eu tenho o maior prazer em esclarecer, em falar, em transmitir, em passar a informação para que realmente a pessoa entenda, que nem sempre aquilo que eu estou falando, de repente, como não é a nossa especialidade, ser ator de novela, tá certo? Então pode correr aí algum erro de se expressar. Então vamos lá. Uma outra coisa que eu comentei também, que eu vou apresentar aqui, foi o seguinte. Eu fiz um comentário que quando nós mandamos a talisca para um fabricante fazer, antes que essa talisca chegue na usina, para conferir ela lá. De que forma? Pega aí uns 4 ou 5 elos de corrente, uns 4 pedaços com 4, 5 elos de corrente. Quando eu falo 4, depende o número de linha de corrente que você tem. Quem sabe desse ângulo aqui da sua esteira, quem sabe desse ângulo é você. É 5 graus, 7 graus, 10 graus. Então você fazendo essa montagem aqui, imagina você colocando esse pedaço de corrente aqui. Nesse ângulo aqui, essa distância que existe de uma talisca na outra, quando ela está nesse ângulo, ela vai topar uma na outra? Ela vai topar no parafuso? Isso é muito importante, porque se isso acontecer, a hora que ela estiver trabalhando, não tem talisca que para no lugar, ela vai frouxar todos os parafusos. E quando essa talisca passar no desfibrador, frouxa, o desfibrador ele trabalha num sentido de querer levantar essa talisca. Existe o perigo aí desse martelo, do facão, do martelo, pegar essa talisca. Afinal, ele fica em torno aí de 18 a 25 milímetros de distância da ponta da talisca. Olha o perigo que não corre, tá certo? Então, esse aqui é um item. O outro item, pessoal, que eu vou fazer uma explanação bem rápida aqui, é isso daqui. Nós tínhamos um grande problema com a cambota da esteira. Nós pegávamos uma cantoneira e tentava virar ela, dava muito trabalho, ela ficava quase que tudo quadrada. Então nós passamos a fazer com cambota de chapa. Nós temos aqui a engrenagem, o diâmetro da engrenagem, onde nós podemos ver aqui a corrente, tá certo? O elo da corrente. Então você pega esse diâmetro e faz ele de cambota de chapa, Você faz uma cantoneira de cambota, ela fica redondinha, muito bom. É isso daí que eu tinha para passar para os senhores. Pessoal, o que eu tinha para passar para os senhores era isso. Espero ter sido claro, espero ter sido compreendido por todos. Para você que é da área,
né, de usina de açúcar e álcool. Eu acho que nós praticamente falamos a mesma linguagem. Para você que não é, infelizmente eu não tenho tempo para estar assim sendo tão minucioso, né, para estar explicando. Mas como eu disse, vai no vídeo anterior, você vai ver até o que é uma esteira, o que é o eixo, como é que é uma corrente, como é que é uma talisca. Por favor, busque essa informação lá, tá ok? E qualquer dúvida eu estou à disposição. Pessoal, se você gostou desse vídeo e tem interesse em participar dos próximos vídeos, por favor, me ajude. Dê o seu like, acione o sininho, se inscreva no canal. Se acionando o sininho, você vai receber, o YouTube vai passar para você os outros vídeos. Indique o canal a outras pessoas. Assim o YouTube vai entender como relevante e vai, né, mais pessoas irão receber os meus vídeos, tá certo? Então eu pediria para os senhores, né, que não só assistir como dar um like, poxa, se inscreva no canal. Eu acho que os assuntos daqui para frente vão ser tão relevantes quanto os outros, como esse agora, né? Nós vamos falar agora de o próximo transportador de lona, depois nós vamos cair na área de moenda, que é um assunto fantástico, pessoal. Eu sou fanático por moenda, tá certo? Eu adoro aquele monstro que pega a cana e estraçalha, tá certo? Então, pessoal, é isso daí. Eu agradeço muito pela sua atenção, fico eternamente grato, né, pela sua presença aqui e assistir até o final do vídeo, né? Então, fique com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo, tá ok? Um grande abraço.